Ezequiel, capítulo 45. Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. Nessa área será reservado para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta desse terreno haverá um espaço livre de 25 metros de largura. Da área total será separado um terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Esta será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas, e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12,5 km de comprimento por 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Ao lado da área santa, haverá outra área de 12,5 km por 2,5, separada para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Uma parte da terra de Israel será do rei. Partindo da área santa e dos terrenos da cidade, a parte do rei irá na direção oeste até o mar Mediterrâneo e a leste até a divisa oriental. De leste a oeste terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim ele nunca mais explorará o povo, porém deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. O Senhor Deus diz: autoridades de Israel, parem de pecar, deixem a violência, deixem de explorar o povo, façam o que é direito e justo. Nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa, para medir cereais, deverá ser igual ao bato, que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a 10 efas, ou 10 batos. O peso de um ciclo será igual ao de 20 geras. Uma mina será igual a 60 ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases. Do trigo que vocês colherem, entreguem uma parte em 60. Da cevada, a mesma coisa. Do azeite, uma parte em 100 do que as suas árvores produzirem. Usem o bato como medida. 10 batos são iguais a um homer ou a um coro. Das ovelhas dos pastos de Israel, entreguem uma de cada 200. Vocês trarão as ofertas de cereais, os animais para serem completamente queimados e os animais para as ofertas de paz, a fim de que assim os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel. Em favor de toda a nação de Israel, o rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Ele fará isso nas festas da lua nova, nos sábados e em todas as outras festas. O rei apresentará as ofertas para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz,
para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados. O Senhor Deus disse: no primeiro dia do primeiro mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas 4 pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. No 7º dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado sem intenção ou por ignorância. Assim vocês conservarão santo o templo. No dia 14 do primeiro mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante 7 dias, todos comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Em cada um dos 7 dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus 7 touros e 7 carneiros sem defeito, e os queimará completamente. E todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode como oferta para tirar pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais e 3 litros de azeite. Na festa das barracas, que começa no dia 15 do 7º mês, o rei oferecerá em cada um dos 7 dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeite. Ezequiel, capítulo 46. O Senhor Deus diz: o portão do leste que dá para o pátio de dentro deverá ficar fechado nos 6 dias úteis, mas será aberto no sábado e na festa da lua nova. O rei irá do pátio de fora para o salão do portão e ficará ao lado do portão. Enquanto isso, os sacerdotes oferecerão os sacrifícios que serão completamente queimados e também as ofertas de paz. Ali o rei deverá prestar culto e depois sair. O portão deverá ficar aberto até a tarde. No sábado e na festa da lua nova, todo o povo também se curvará e adorará o Senhor na frente do portão. No sábado, o rei deverá apresentar ao Senhor, como sacrifícios que deverão ser completamente queimados, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Para cada carneiro que ele trouxer, dará a Deus uma oferta de 17,5 litros de cereais. E, junto com cada carneirinho que for oferecido em sacrifício, ele dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de oferta de cereais, ele deverá trazer 3 litros de azeite. Na festa da lua nova, ele oferecerá um touro novo, um carneiro e 6 carneirinhos, todos sem defeito. Junto com o touro novo e com o carneiro, haverá uma oferta de 17,5 litros de cereais. E junto com os carneirinhos, o rei dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. O rei deverá voltar do portão, passando pelo salão, como fez para entrar. Quando o povo prestar culto ao Senhor, em qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão do sul, depois que acabarem de adorar.
Aqueles que entrarem pelo portão do sul sairão pelo portão do norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. O rei entrará quando o povo entrar, e sairá quando o povo sair. Nos dias de festa e de comemorações solenes, a oferta de cereais será de 17,5 litros por touro ou carneiro. E junto com cada carneirinho, o adorador dará o que quiser. Para cada 17,5 litros de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. Quando o rei tiver vontade de dar uma oferta ao Senhor, seja uma oferta que deverá ser completamente queimada, ou uma oferta de paz, o portão do leste, que dá para o pátio de dentro, será aberto para ele. Ele fará a oferta do mesmo modo que faz no sábado, e depois que ele sair, o portão deverá ser fechado. O Senhor diz: todas as manhãs deverá ser oferecido ao Senhor um carneirinho de 1 ano, sem defeito. Essa oferta deverá ser feita todos os dias. Também será feita todas as manhãs a oferta de 1,5 quilo de farinha, e junto com ela 1 litro de azeite para misturar com a farinha. As leis para essa oferta ao Senhor deverão ser obedecidas para sempre. O carneirinho, a farinha e o azeite deverão ser oferecidos ao Senhor todas as manhãs, para sempre. O Senhor Deus diz o seguinte: se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus filhos, essa terra será do filho como parte da propriedade da sua família. Mas, se o rei der de presente uma parte das suas terras a um dos seus servidores, essa terra voltará a ser do rei quando chegar o ano da libertação. A terra será dele e depois será dos seus filhos. O rei não deverá tomar nenhuma propriedade do povo. Das suas próprias terras é que ele dará terras aos seus filhos. Assim ele não explorará ninguém do meu povo, tomando a sua terra. Depois disso, o homem me levou para a entrada dos cômodos de perto do portão, que ficavam de frente para o norte. São esses os cômodos santos dos sacerdotes. Ele me mostrou um lugar no lado oeste dos cômodos e disse: este é o lugar onde os sacerdotes irão cozinhar a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados ou culpas, e onde assarão as ofertas de farinha. Assim, nenhuma coisa santa será levada para o pátio de fora, onde poderia prejudicar o povo. Então ele me levou para o pátio de fora e me mostrou que em cada uma das áreas dos 4 cantos havia um pátio menor, com 20 metros de comprimento por 15 de largura. Cada pátio era cercado por um muro de pedra, e encostados nesses muros havia fogões. O homem me disse: são estas as cozinhas, onde os servidores do templo irão cozinhar os sacrifícios que o povo oferece. Ezequiel, capítulo 47. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada
saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo. Eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: Esta água corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gede até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar. E ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos, a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. O Senhor Deus disse: São estes os limites da terra que será dividida entre as 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que daria esta terra a eles para ser sua propriedade. Agora, dividam entre vocês a terra em partes iguais. Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Etron, até a subida de Amate, até as cidades de Zedade, Berota e Sibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e do reino de Amate, e a cidade de Aticom, que está na fronteira do reino de Aurã. Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Enom, ficando ao norte as regiões das fronteiras de Damasco e Amate. A leste, a fronteira vai para o sul, de um lugar entre o território de Damasco e o de Aurã, sendo que o rio Jordão forma a divisa entre a terra de Israel a oeste e Gileade a leste, até a cidade de Tamar, no Mar Morto. Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste, de Tamar até o oásis de Cádiz Meribá,
e daí na direção noroeste, ao longo da divisa do Egito, até o mar Mediterrâneo. Ao oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo e vai para o norte até um lugar a oeste da subida de Amate. Dividam essa terra entre as suas tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e que tiverem tido filhos nascidos aqui, receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá a sua parte junto com o povo da tribo no meio da qual estiver vivendo. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 48. Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Etron, até a subida de Amate, até a cidade de Enon e até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo a oeste, na seguinte ordem do norte para o sul: Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Ao lado do território de Judá ficará a terra separada para uso especial. De norte a sul terá 12,5 quilômetros de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor, com 12,5 quilômetros por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul deverá medir 12,5 quilômetros e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso, eles terão uma área especial perto da área dos levitas, e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área de terra que fará limite com a dos sacerdotes. Terá 12,5 quilômetros por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas, e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. A área que sobrar, de 12,5 quilômetros por 2,5, não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade, de cada lado, haverá um espaço livre de 125 metros de largura. A terra que sobrar depois de construída a cidade, nas terras ao lado da área sagrada, 5 quilômetros por 2,5 para o leste e 5 quilômetros por 2,5 para o oeste. Essa terra será usada pela gente que mora na cidade, para nela fazerem plantações. Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar essa terra. Assim, a área toda será quadrada, medindo 12,5 quilômetros de cada lado, e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Depois que a área do templo,
as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade forem tiradas dessa porção de 12,5 quilômetros, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste, e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá, e ao sul é o da tribo de Benjamim. Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste na direção oeste até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem, de norte a sul: Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar até o oásis de Cádiz, e daí para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse: é assim que o país será dividido em partes, que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os da muralha do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gade, Azer e Naphtali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade daqui em diante será: O Senhor está aqui. Oséias, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beere, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, na terra de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta. Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblai. Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor Deus disse a Oséias: ponha no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Vou acabar com o reino de Israel e no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel. Depois, Gomer deu à luz uma filha e o Senhor disse a Oséias: ponha na menina o nome de não amada, porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel e não o perdoarei, mas continuarei a amar o povo de Judá. Eu mesmo, o Senhor, seu Deus, os salvarei. Porém não farei isso por meio de guerra. Não usarei arcos e flechas, nem espadas, nem cavalos de guerra e cavaleiros.
Depois que desmamou a filha, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor Deus disse a Oséias: ponha no menino o nome de Não Meu Povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. Um dia o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado, nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: vocês não são o meu povo, ali ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. Os povos de Judá e de Israel se unirão e juntos escolherão um só chefe. Serão mais uma vez um povo poderoso e rico. Como será grande esse dia, o dia de Jezreel. Oséias, capítulo 2. Portanto, ponham nos seus irmãos, os israelitas, os nomes de povo de Deus e amados por Deus. O Senhor Deus disse ao povo: acusem a sua mãe, façam denúncia contra ela, pois ela não é mais a minha esposa e eu não sou mais o seu marido. Peçam que ela pare de cometer adultério e que mande embora os seus amantes. Se ela não fizer isso, eu tirarei toda a sua roupa e a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Eu farei com que ela fique como um deserto, como uma terra seca, e ela morrerá de sede. E não terei pena dos seus filhos, pois são filhos de uma prostituta. Ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse: vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida e bebida, roupas de lã e de linho, azeite e vinho. Portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. Ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro, que ela ofereceu ao Deus Baal. Portanto, quando chegar o tempo da colheita, eu tomarei dessa mulher o meu trigo e o meu vinho e levarei embora as roupas de lã e de linho que tinha dado para ela vestir. Agora vou deixá-la completamente nua na frente dos seus amantes e ninguém a livrará do meu poder. Acabarei com toda a sua alegria. Não haverá mais festas anuais ou festas mensais, nem as festas dos sábados, nem qualquer outra festa. Eu destruirei as suas plantações de uvas e as suas figueiras que ela disse que recebeu como pagamento dos seus amantes. Só ficará mato, e os animais selvagens devorarão tudo. Ela me abandonou, adorou as imagens do Deus Baal e queimou incenso como oferta a ele. Ela também se enfeitou com anéis e joias e correu atrás dos seus amantes. Por causa de tudo isso, eu a castigarei. Eu, o Senhor, estou falando.
Deus disse ao povo de Israel: vou seduzir a minha amada e levá-la de novo para o deserto, onde lhe falarei do meu amor. Ali eu devolverei a ela as suas plantações de uvas e transformarei o vale da desgraça em uma porta de esperança. Então ela falará comigo como fazia no tempo em que era moça, quando saiu do Egito. Mais uma vez ela me chamará de meu marido, em vez de me chamar de meu Baal. Nunca mais deixarei que ela diga o nome Baal. Nunca mais se falará desse Deus. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Naquele dia farei um acordo com os animais selvagens, com as aves e com as cobras, para que não ataquem a minha amada. Quebrarei as armas de guerra, os arcos e as espadas. Não haverá mais guerra, e o meu povo viverá em paz e segurança. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele tempo, serei o Deus que atende. Atenderei o pedido dos céus. Os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuvas. E a terra responderá produzindo trigo, uvas e azeitonas. Assim eu atenderei às orações do meu povo de Israel. Plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada. Para aquele que se chama não meu povo, eu direi: você é o meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Oséias, capítulo 3. O Senhor Deus falou de novo comigo e disse: vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a assim como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse: por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo, não se torne prostituta, nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. Será assim que os israelitas passarão muito tempo sem rei ou qualquer outro chefe, sem sacrifícios ou colunas do deus Baal, sem ídolos ou deuses do lar. Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Senhor, o Deus deles, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo, eles adorarão o Senhor com temor e receberão dele muitas bênçãos. Oséias, capítulo 4. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade,
Não há bondade e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Por isso a terra ficará seca e tudo o que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. O Senhor Deus diz: não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disso querem que o povo peque. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los, e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Por isso comerão dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. Deus disse: o meu povo está perdendo o juízo porque anda bebendo muito vinho. Pedem a um pedaço de pau que revele o futuro e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram. Como uma mulher que se torna prostituta, eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Oferecem sacrifícios nos altares pagãos, no alto dos montes, e ali queimam incenso debaixo dos carvalhos e de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. E assim as suas filhas viram prostitutas, e as suas noras cometem adultério. Mas nem por isso eu as castigarei, pois vocês, homens, têm encontros com prostitutas nos templos pagãos e vão com elas oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. E assim um povo sem juízo caminha rápido para a destruição. O povo de Israel está sendo infiel a mim, mas espero que o povo de Judá não seja culpado do mesmo pecado. Não adorem em Gilgal ou em Bet-Avém, nem façam ali promessas em nome do Senhor Deus, que vive para sempre. O povo de Israel é teimoso, como uma vaca brava. Não posso cuidar do meu povo como um pastor cuida das ovelhas num pasto grande. O meu povo se entrega à adoração de ídolos, e não se pode fazer nada quanto a isso. Eles ficam embriagados e se entregam à imoralidade, levando assim uma vida de desonra. Um vento os carregará para longe e ficarão com vergonha da sua idolatria. Oséias,
Capítulo 5. Prestem atenção, sacerdotes. Escutem, israelitas. Ouçam, gente da família do rei. Vocês serão condenados, pois em Mispa foram como uma armadilha. No Monte Tabor foram como um laço. E no Vale das Acácias foram como um poço profundo. Por isso eu vou castigá-los. Eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram deuses pagãos e por isso estão impuros. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. O seu orgulho é prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem. E o povo de Judá cai com eles. Levam as suas ovelhas e os seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor e os seus filhos são ilegítimos. Portanto, daqui a pouco eles e as suas terras serão destruídos. Toquem as cornetas em Gibeá e em Ramá. Deem o grito de alarme em Bet-Avém. Estejam alertas, homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao povo de Israel aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo, e Israel será destruído. O Senhor Deus diz: os chefes de Judá invadiram Israel e tomaram as suas terras. Por isso, estou irado e vou castigá-los duramente. O povo de Israel está sendo explorado e os seus direitos não estão sendo respeitados porque eles insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça, eu destruirei Israel e como câncer, acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente e Judá notou que também estava ferido, Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria. Mas ele não os pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Como um leão, eu atacarei os povos de Israel e de Judá. Eu os farei em pedaços. E depois irei embora, levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Então voltarei para o meu lugar, e ali ficarei, até que eles reconheçam o seu pecado, e na sua aflição venham me procurar. Oséias, capítulo 6. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor.
tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. O que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Mas na cidade de Adã, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele, e ali foram infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel. O meu povo adora ídolos e por isso está impuro. E já marquei o dia em que vou castigar também o povo de Judá. Oséias, capítulo 7. Quando tento curar o povo de Israel e fazê-lo ficar rico de novo, a única coisa que vejo são os seus pecados e a sua maldade. São mentirosos, são ladrões que roubam as casas e assaltam pessoas nas ruas. Eles pensam que eu esqueço todos os seus pecados. Estão rodeados pelas suas maldades e não posso deixar de vê-las. O Senhor Deus diz: o meu povo é malicioso e com as suas mentiras eles enganam o rei e os governadores. Todos eles são traidores. O ódio queima neles como fogo no forno, que o padeiro não atiça até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. No dia da festa do rei, eles deram tanto vinho a ele e aos governadores que eles ficaram bêbados. E o rei fez todo tipo de tolices. O ódio continuou a queimar nos corações deles, enquanto planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram seu ódio, mas de manhã ele acendeu como fogo. Queimando de raiva, eles mataram seus chefes. Todos os seus reis foram mortos, um depois do outro. Mas não há ninguém que ore a mim. O Senhor diz: o povo de Israel faz acordos com outros povos e agora parece um pão mal assado. O povo não percebe que a nação está perdendo o seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. A nação está ficando fraca como um velho de cabelos brancos, mas o povo não percebe isso. O orgulho do povo é testemunha contra si mesmo. Todas essas coisas aconteceram
Mas mesmo assim, eles não se voltam para mim, nem procuram a ajuda do Senhor, seu Deus. Israel parece uma pombinha tola. Procura primeiro a ajuda do Egito e depois vai pedir socorro na Assíria. Mas eu os pegarei como quem pega passarinhos com uma rede. Eu os castigarei de acordo com as mensagens que ouviram nas suas reuniões. Eles estão perdidos e serão destruídos, pois fugiram e se revoltaram contra mim. Eu queria salvá-los, mas eles dizem mentiras a meu respeito. As orações que me fazem não são sinceras. Ao fazê-las, eles se jogam no chão, gritando como os pagãos. Quando oram pedindo trigo e vinho, eles se cortam, como os outros povos fazem. Todos se revoltaram contra mim. Fui eu que lhes ensinei e lhes dei forças, mas eles planejam maldades contra mim. Como uma flecha atirada por um arco defeituoso não atinge o alvo, assim também o meu povo se desviou de mim e começou a adorar ídolos. Os seus chefes falam com orgulho e por isso serão mortos à espada. Aí o povo do Egito zombará deles. Oséias, capítulo 8. O Senhor Deus diz: toquem a corneta, o inimigo ataca a minha terra como uma águia, porque o meu povo quebrou a aliança que fiz com eles e não obedece às minhas leis. Eles oram a mim, dizendo: Tu és o nosso Deus e nós somos dedicados a Ti. Mas eles rejeitaram o que é bom e por isso serão perseguidos pelo inimigo. O meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos e por isso serão destruídos. Eu odeio o bezerro de ouro que o povo da cidade de Samaria adora e estou irado com eles. Até quando eles vão continuar adorando ídolos? Um israelita fez o bezerro. Esta estátua não é Deus e será quebrada em pedaços. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Israel está perdido. As outras nações consideram Israel um objeto sem valor. Os israelitas são como um jumento bravo que teima em andar sozinho. Eles foram pedir a ajuda na Síria e pagaram outras nações para protegê-los. Mas eu vou pegá-los e castigá-los, e por algum tempo eles sofrerão debaixo do poder cruel do imperador da Síria. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados, mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles as rejeitaram como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer dos animais sacrificados. Mas eu, o Senhor Deus, não estou contente com eles. Eu lembrarei dos seus pecados e os castigarei.
Vou mandá-los de volta para o Egito, pois o povo de Israel esqueceu o seu Criador. O povo de Israel construiu palácios e o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralhas. Mas eu vou mandar um fogo que queimará as cidades e destruirá as fortalezas.